Ok, muito boa noite, então, a todos que nos assistem. Boas-vindas aí, obrigado pela participação, pelo prestígio. E é com muita satisfação que estamos iniciando essa agenda de lives, nessa semana que precede a retomada, a ampliação das nossas atividades acadêmicas aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. E, portanto, é um momento que nós estamos aí protagonizando, no sentido de cada vez mais aproximar a comunidade FCT para essa retomada. E também esse conjunto de lives aí que estamos promovendo essa semana já faz parte de um pacote de atividades que nós temos desenvolvido na Universidade Federal, enquanto Faculdade de Ciência e Tecnologia, para nos prepararmos, nos mobilizarmos para essa retomada. E é sempre bom lembrar que esse é um evento promovido pela Faculdade de Ciência e Tecnologia, pela FCT, com apoio das nossas entidades estudantis, as nossas atléticas, os nossos centros acadêmicos, as empresas júniores, enfim, pelo conjunto de estudantes, e a quem eu agradeço aqui desde já, né? Mas também um agradecimento especial aqui à nossa assessoria de comunicação da FCT, na pessoa da Beatriz, que tem nos apoiado, nosso departamento técnico, na pessoa do Denis, que coordena esse departamento, enfim, que nos apoiaram incondicionalmente para que esse evento aqui se concretizasse. Eu quero também, desde já, lembrar do conjunto de atividades dessa semana, das lives em especial, né? Estamos começando hoje aqui com esse tema, Felicidade em Tempos de Pandemia. Amanhã teremos uma outra palestra voltada mais à geologia, uma conversa sobre tectônica de placas com a professora Pilar de Oliveira. Teremos na quarta-feira, dia 26, uma fala da jornalista Globo News, da Nusa Matiasi. Vai tratar de um tema também extremamente palpitante, relevante, oportuno, novo normal, pós-normal, o que já mudou para ficar. A Dona vai nos brindar com essa fala. E no dia 27, na quinta-feira, teremos uma outra live que vai tratar do tema Impactos da Ansiedade na Produtividade Acadêmica frente à pandemia, com a psicóloga Andressa Andreoli. Então, nós temos esse portfólio de atividades. Convido a todos já que nos ajudem, não só em termos de participação, mas também a divulgação dessa programação. E também quero agora agradecer muito ao meu amigo, colega, professor Djalma Cremonese, professor da Universidade Federal de Goiás, de Santa Maria, melhor dizendo, o cacuete da linguagem, mas agradeço muito a Djalma. Nós somos colegas há muito tempo na Unijuí, e, enfim, cultivamos uma grande amizade, e aí depois cada um seguiu o seu caminho, mas temos dialogado aí sobre alguns temas, e hoje o Djalma nos brinda também com a sua fala aqui, um tema que ele vem trabalhando. Vou aqui tomar liberdade, Djalma, de falar, assim, da tua trajetória acadêmica em especial, né? O Djalma, então, é mestre em filosofia e doutor em ciência política, fez seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência nas áreas de ciências humanas e sociais, também tem interesse pelos temas da ética, felicidade, política e pós-modernidade, né? Como eu falei antes, atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Ciências Sociais. Palestrante e autor de diversos artigos e livros, enfim, tendo lançado recentemente o livro Ética e Felicidade, Lições da Filosofia Antiga para uma Vida Boa. Então, eu falei aqui do currículo de Djalma, né? Djalma, eu não citei também que você teve o prazer e a honra de jogar ao meu lado futebol, o time da Unijuí, não consta no teu lado, mas eu faço questão de referir aqui. Isso aí entra para o currículo, isso aí? Entra para o currículo também. Mas, enfim, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui, Djalma, e já de imediato te passo a palavra para, enfim, fazer as tuas considerações. Só em termos de protocolo, a gente vai deixar um tempo aí para o Djalma, e os colegas que estão participando aí pelo nosso canal do YouTube, os amigos, enfim, podem enviar suas questões por lá, né?
para depois a gente fazer esse debate, né? Vamos tentar, assim, estabelecer também uma troca de ideias, um diálogo, e Djalma, nós estamos, assim, além aqui dessa sala, nós estamos também transmitindo pelo canal da FCT, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, canal do YouTube. Djalma, por gentileza, fique à vontade. Querido Júlio, muito prazer, uma alegria muito grande estar aqui contigo, os alunos, com os colegas também que vão falar durante a semana essas lives. Parabéns pela iniciativa, bom retorno a vocês nas aulas. Eu falo diretamente aqui de Santa Maria, interior do estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente aí 290 quilômetros de Porto Alegre. Sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Passamos aí por um final de semana bastante frio, aliás, estamos no inverno, muito, muito gostoso, é bom, eu gosto muito, é bom que aconteça, né, esses friozinhos, e hoje uma temperatura bastante amena, já está esquentando um pouquinho, e estamos aí no mês de agosto, então, uma alegria muito grande poder compartilhar com os teus alunos, contigo, algumas ideias que eu tenho trabalhado, discutido, principalmente nesse tempo aí que estamos há 5 meses, 6 meses já de reclusão, de enclausuramento, de pandemia, para dizer que a Universidade Federal de Santa Maria, ela conseguiu terminar, foi uma das poucas 6, 7 universidades que conseguiu terminar, assim, quase que 90% das aulas, dos cursos terminaram, né? Nós estamos agora no período que vai começar o segundo semestre, em outubro, mas todas as atividades, na verdade, online, atividades, assim, à distância. Da minha parte, tenho uma facilidade, porque eu tenho um canal no YouTube, que se chama Canal do Professor Djalma Cremonesi, pela qual eu espero que vocês se inscrevam lá, nos ajudem. Se nada der certo na vida, eu vou me tornar youtuber. Já ganhei R$12 nos meus vídeos, então eu espero que até o final do ano ganhe mais. Estou brincando, claro. Então, se inscrevam lá no nosso canal, nós temos aulas online diariamente, às 20 horas, 21 horas, professores das áreas das ciências sociais, ciências humanas, trazem sua colaboração em tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos de negacionismo, contra a ciência. É bom a gente compartilhar o conhecimento. Claro, eu tenho valores que eu defendo, a democracia, os direitos humanos, a justiça social, e principalmente se contrapondo tudo aquilo que desconstrói o ser humano, que é preconceito das minorias. A gente tem que ser, esse canal é um canal também de resistência. Bom, a proposta de hoje, que eu queria falar para vocês, eu preparei alguns slides aqui, na verdade eu tenho discutido um tema da felicidade, do bem-estar. Por que eu estou falando sobre felicidade e bem-estar? Porque eu, particularmente, passei um determinado tempo da minha vida com muito trabalho, com muita dedicação, fazendo graduação, mestrado, doutorado, fazendo concurso público, e eu esqueci muito de ter um regramento da minha própria vida, da minha própria saúde existencial, da alimentação, dos exercícios físicos, e chegando aos 40 anos, eu tive uma crise, assim, emocional, crise no aspecto de estresse, de ansiedade, de cansaço, que fez com que eu retomasse e redescobrisse alguns princípios básicos da minha existência. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a reler a filosofia clássica, antiga, para tentar compreender algumas ideias para a minha própria existência. Como é que a gente consegue ter uma vida melhor, uma vida boa, uma vida de uma qualidade melhor, ou que a gente busca uma felicidade? O caminho da filosofia foi o que eu encontrei. Tem muitas pessoas que se encontram através da religião, através da psicologia, através da história, através das meditações orientais. Meu caminho foi o resgate à filosofia, que eu quero, na verdade, socializar com vocês aqui. Bom, eu comecei a pesquisar esse tema sobre bem-estar através da filosofia, através
a felicidade através da filosofia, faz uns 10 anos já. Então, eu construí um livro assim chamado Ética e Felicidade, Lições da Filosofia Clássica Antiga para uma Vida Boa, em 2017, pela editora Apres, de Curitiba. E aí eu comecei, em 2014, trabalhar uma disciplina na universidade chamada Introdução ao Pensamento Filosófico, mas que trabalhava o tema da felicidade. Não tinha muitos, assim, não tinha muita procura. E eu comecei mudei a nomenclatura em 2017, chamado Ética e Felicidade, apresentando a disciplina como uma DCG, que é a disciplina complementar de graduação, que significa, não é obrigatório, vai quem quer, quem se sentirem, tiver vontade de fazer uma disciplina, e eu tive uma felicidade muito grande, que eu fui, juntamente com a Universidade Federal de Brasília, foi uma das primeiras universidades do Brasil a trabalhar esse tema felicidade em sala de aula. E hoje eu tenho, assim, a alegria de ter uma sala super cheia, assim, 90 alunos, 100 alunos, de todas as áreas da universidade. Eu sempre digo assim, nós da universidade pública ou particular, comunitária, formamos muitos bons médicos, advogados, engenheiros, pedagogos, mas na questão humana, muitas vezes, falta um ingrediente a mais. Falta uma colaboração a mais dos professores em formar aquele conceito que eu entendo como educação a partir dos gregos antigos, que eles tinham uma ideia que a educação eles chamavam de paideia. Paideia, em outras palavras, significa a formação integral dos seres humanos, não apenas no cognitivo, no racional, no instrumental, no técnico, formando bom administrador, bom engenheiro, mas na questão humana. Eu acho que nós temos... Então, essa disciplina tem o objetivo, assim, de uma certa maneira, colaborar de uma forma mínima para que os nossos alunos eles tenham uma formação humana na universidade. Eu escuto muito, e o pessoal que procura muito essa disciplina, principalmente os meninos e as meninas da medicina. E eles dizem assim, professor, o nosso curso é legal, mas é um curso muito informativo e técnico, nós sentimos falta de uma área humana, da psicologia, da filosofia, por isso que a gente vem buscar a tua disciplina, porque é uma disciplina muito aberta, a gente troca muitas experiências, muitas áreas do conhecimento. Então, para eles, é um ingrediente a mais na colaboração. E eu tenho feito pesquisas, fazem 5 anos que eu faço pesquisa com esses alunos, e eu percebo a inquietação deles. São meninos, são meninas, são jovens, são estudantes, mas eles trazem angústias para a universidade, eles trazem muitas vezes solidão, eles trazem muitas vezes estresse, cansaço já na universidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui com o meu slide alguns aspectos. Primeiro, o tema da felicidade nas universidades, ela foi trabalhada assim, a Laurie Santos, Universidade de Yale, trabalha já há muito tempo, a partir da psicologia positiva, vocês certamente já ouviram falar. Nós temos também na Universidade de Harvard, também temos a disciplina da felicidade, discutida há muito tempo já. Nós, no Brasil, temos a felicidade vira curso na UNB, que é com um professor que eu não conheço o nome dele, né, mas tem essa disciplina. E agora, o FSM também temos essa disciplina, que é bastante pioneira na discussão do tema felicidade na sala de aula, que é bastante interessante. Bom, e como eu falei, a saúde mental dos nossos alunos preocupa um pouquinho, preocupa porque a gente percebe que eles estão, de uma certa maneira, assim, esses meninos, essas meninas estão inquietos, estão inseguros, estão sofrendo de uma certa maneira. E por isso que eu fiz um questionário e questionei eles assim, você teve estresse, ansiedade, tristeza no último ano? E olha o resultado. Dos meus alunos de 4 turmas que eu pesquiso,
77% dizem que sofreram de alguma manifestação de estresse, ansiedade e alguma tristeza prolongada. Claro que a tristeza é inerente ao ser humano, todos nós, de uma certa maneira, temos momentos tristes, mas quando a tristeza ela é recorrente na nossa vida, ela é passível, sim, de estudo, de medicamento, de análise, de psicólogo, de tratamento. Então, veja bem, quase 80% de 10 alunos, 8 sofreram algum distúrbio durante o último ano. Então, é uma coisa bastante preocupante, que não é apenas aqui na Universidade Federal de Santa Maria, certamente na Universidade Federal de Goiás, certamente os alunos também, ou todas as universidades que a gente temos no Brasil e no mundo, de uma certa maneira, os nossos jovens trazem isso para a sala de aula. Você usou algum tipo de medicamento, tipo assim, para controlar o seu estado emocional e psicológico? Veja bem, ó, quase a metade dos nossos alunos já tomaram medicamento para controlar as suas emoções. É um número bastante grande também. Isso representa que eles estão procurando, de uma forma ou de outra. Dizem que a psicologia positiva está valendo que antigamente, aos 33 anos, 34 anos, as pessoas começavam a manifestar ansiedade, medicamentos. Hoje, aos 14 anos, as pessoas, as crianças, né, os pré-adolescentes já estão sofrendo e tomando medicamento muito cedo. Isso significa que nós estamos vivendo um mundo bastante com ansiedade. Outro aspecto que eu pesquisei também, que se a felicidade, se eles se consideram felizes, apenas 1/4 dos meus alunos se consideram muito felizes. Os demais, eles não reconhecem a felicidade de um certo sentido. Então, eu sou muito feliz. Aliás, perdão, 25 discordam, né? Temos aproximadamente sempre 25% dos nossos alunos que apresentam, talvez 1/4 deles, assim, eles apresentam certos sintomas que seria passível de um tratamento, né? 1/4 deles tem dificuldades, tem ansiedades, tem tristezas, não se consideram felizes, tiveram momentos de crise. Então, veja bem, de 4 alunos, ele tem dificuldades sérias, que a universidade tem que se preocupar como um todo. Com aulas, com professores, mas também dentro de departamentos de psicologia ou instituições, núcleos dentro da própria universidade que tratem a saúde mental dos nossos alunos. Já tivemos muitos casos de suicídios dentro da própria universidade, dos alunos e também de técnicos e também de professores nos últimos anos aqui na universidade, e que não é diferente nas universidades do país também. Altos índices de suicídio. Bom, e aí eu começo a discutir, que eu vou partir para vocês agora mais para frente, que eu não quero cansá-los, e o que eu considero alguns passos que a gente pode, certamente essas ideias que eu vou passar para vocês aqui, são ideias que vocês já conhecem, já ouviram falar, já leram, já pesquisaram, mas que para mim ajudaram a me orientar um pouquinho, porque eu passei por momentos, como eu já falei antes, de estresse, de cansaço, de crise existencial, até de crise de pânico, que é uma coisa terrível, que eu torço para que ninguém tenha na humanidade, que é um sentimento de impotência, é um sentimento de medo, é um sentimento de morte realmente. O teu corpo está se preparando para algo trágico. Você não sai de casa com medo, você tem palpitações, dores no peito, taquicardia, você tem uma sensação que a qualquer momento você vai morrer, e a única coisa que você quer é chegar num pronto-socorro, que o médico te atenda e que te diga, calma, não é nenhum tipo de ataque cardíaco. Então, mas é uma sensação indescritível. Então, eu vou colocar alguns passos aqui que me ajudaram, através da psicologia positiva, através da filosofia e através da sociologia. São 3
áreas do conhecimento que eu leio, que eu estudo, que eu reflito nos últimos anos, que me ajudaram a ter uma compreensão de uma vida melhor, de uma vida boa. Não é uma vida bem-sucedida. Como diz Luc Ferry, que é um filósofo francês, que foi ministro da Educação, na década de 90, no ano 2000, se eu não me engano, ele diz que uma vida boa é uma vida que é aplaudida por si mesmo. Você aplaude a tua existência. A vida bem-sucedida, muitas vezes, é aplaudida pelos outros, do político, do artista, da pessoa famosa. Ah, que legal, você isso, aplaude, você não. A vida boa é uma vida que você sente que ela está sendo realizada de uma forma objetiva, concreta, durante a tua existência. Então, vamos lá, tudo bem com vocês? Nenhuma pergunta até agora, não tem nenhuma interlocução, estou falando sozinho, né? Tudo bem? Alguém está me ouvindo? Eu posso ir para frente. Não, seguramente, mas a Beatriz está acompanhando, acho que lá o YouTube, caso surja algum questionamento, acho que ela nos passa por aqui. Tranquilo, então tá. Só para saber se vocês estão me acompanhando, senão eu estou falando. Vamos ver se o meu StreamYard aqui também. Aqui tem alguém certamente realmente sem som, né? O meu, infelizmente, está sem som. O meu StreamYard, mas tão tranquilo. Depois eu passo para eles aqui. Eu vou sair aqui do. Vamos em frente por aqui, então. Tranquilo. Uma vida boa, bem-sucedida. Vamos lá. A primeira ideia. Bom, Júlio querido e meus queridos alunos, parte na questão do autoconhecimento. E autoconhecimento não é nenhuma novidade para nós. Dentro da filosofia, tem um pensador chamado Sócrates, que é um dos pais da filosofia antiga. Ele pegou uma inscrição, na verdade, uma frase dedicada ao deus Apolo, no templo de Delfos, no oráculo de Delfos, que estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E essa frase, para o filósofo Sócrates, foi central, porque ele descobriu toda a sua filosofia, que a verdade, que o conhecimento, que a felicidade está, na verdade, não fora de nós, mas dentro de nós mesmos. Então, conhece-te a ti mesmo é um princípio básico que nós devemos entender e compreender e lutar no sentido que a dificuldade é muito grande de olhar para dentro de nós mesmos. E talvez seja uma das questões mais difíceis que existe na existência humana, é a autorreflexão. Porque muitas vezes a gente tem uma resistência de pensar sobre nós mesmos, porque pensar sobre nós mesmos desconstrói aquilo que a gente se consolidou em pensar. O autoconhecimento é um desafio muito grande. E o pensador Sócrates, ele pega esse pensamento e coloca assim: se uma vida não for examinada, refletida, ela não merece ser vivida. Então, é uma coisa que, quando eu lia e relia, eu comecei a compreender que quanto maior for a reflexão sobre a nossa própria existência, melhor será a nossa conduta humana, mais virtuosa, e o nosso bem-estar será melhor, e nossa felicidade será maior. Conhecendo a si próprio, quais seriam as minhas reações frente à dor, frente às perdas, frente à saudade, frente à morte, frente às doenças. Isso tudo passa por uma autorreflexão. E uma autorreflexão, ela exige racionalidade para dentro de nós. Desinstalá-la, sim, é difícil, muito, porque desconstrói aquilo que a gente é acostumado. Mas, no meu ponto de vista, quanto maior for o autoconhecimento, e é difícil porque hoje tudo nos leva ao externo, às redes sociais, às relações intersubjetivas que são boas, mas muitas vezes nós precisamos, e por isso que esse momento de pandemia, momento de reclusão, momento de enclausuramento,
é um momento propício também para que a gente possa olhar mais para a gente mesmo. E tem pessoas que têm dificuldade de olhar para dentro de si. Então, primeira dica, anotaram aí? Muito bem, autoconhecimento. Número 2, o mesmo Sócrates diz refletir sobre a nossa própria existência, elas estão ligadas, na verdade, à mesma ideia. Uma vida sem ser refletida, examinada, não merece ser vivida, porque só nós temos essa capacidade de reflexão. Talvez não, somos o único animal que é capaz de refletir, de construir o conhecimento, de transmitir e conhecer a nossa história, a nossa arte, a nossa cultura e transmitir, e inexoravelmente também se construindo como ser humano. Tem uma ideia que eu logo vou falar sobre Aristóteles, que fala sobre a ética, Nicômaco, diz que nós somos seres que, se deixarmos isolados como seres humanos, nós não nos tornaremos humanos. Nos tornaremos, vamos representar, vamos imitar os grunhidos das aves, os bichos. Nós nos tornamos humanos pela sociabilidade, significa pelo caráter social, pelo treinamento, pela destreza, pelo ensinamento, pela habilidade, a gente vai se tornando aquilo que ele chama de kalos kagatos, de uma existência boa e bela. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com o professor, a gente vai, em tese, se humanizando. Dante Alighieri, eu sempre lembro dessa frase, Divina Comédia, ele tem uma frase que ele fala assim, homem, né, humano eu não sou, eu vou me tornando humano. Que beleza, né? Vou me tornando. Se bem que algumas pessoas, quanto mais velhas, menos humanas são, né? Exemplos aí, a gente tem os montes que atacam as outras pessoas, que são preconceituosas, e muitas vezes são pessoas que pensam diferente, tem cor diferente, tem opção, tem uma orientação sexual diferente, os preconceitos estão aí. Mas, em tese, diz Aristóteles, o homem vai se humanizando. Quando eu falo homem, vocês me entendem, não é o aspecto gênero, mas de existência. Aspecto número 3 da minha ideia filosófica, veja bem, administrar o tempo. Mas talvez o tempo hoje seja um dos grandes desafios nossos para a gente ter uma vida feliz, e que com a pandemia a gente está redescobrindo o valor do tempo, de ter tempo para fazer aquilo que realmente importa para a minha existência. Antes da pandemia, muitos diziam assim, não tenho tempo para nada. E agora nós temos o tempo, quem sabe, de ler, o tempo de escutar uma música que a nossa trilha sonora. Eu, particularmente, criei a minha rádio online. Eu gosto muito de músicas instrumentais, Franco Porcel, Paul Moriá, Anthony Ventura, que mais, Ray Conniff. Então, o que eu fiz? Eu criei uma trilha sonora, em tempo de pandemia, e tem uma rádio online chamada Rádio Web Cultura Instrumental. Tem pouca audiência, mas quem escuta bastante sou eu. Então, administrar o tempo e dar tempo, sabe para quem? Para nós mesmos, porque somos uma das pessoas mais importantes, somos nós. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não dormir bem, se eu não fizer as refeições, se eu não caminhar, o meu corpo estará mal e, inexoravelmente, a minha mente estará mal. Então, há uma certa harmonia de corpo, alma, espírito, né? Tudo deve estar em harmonia. Então, administrar o tempo é uma das grandes prerrogativas que eu estou redescobrindo agora com a pandemia. Perfeito? Calma. Aproveitando a troca de slides, sugiro que tu depois disponibilize o link da tua rádio aí, caso interesse, nós podemos publicar aqui, disponibilizar para os nossos ouvintes. Mas eu queria aqui, rapidamente, te passar um comentário do Davi Rezende Messias, que eu acho que é nosso aluno,
Davi é nosso aluno, sim. Ele destaca que Sócrates exalta o conhecimento frente à ignorância, algo que temos de construir em contraposição ao niilismo e à felicidade na ignorância. E fala da belíssima reflexão em tempos de pós-verdade. Exatamente, perfeito. Depois nós vamos abrir para a discussão, então o pessoal pode ir perguntando. Isso aqui não é nenhum tipo de... Como a gente está no ambiente universitário, isso aqui é uma leitura muito particular, muito suscetível também de crítica, de desconstrução, de acréscimos. Não é nada dogmático, não é nada assim, tipo... Não existe aqui nenhuma dica de felicidade, tipo autoajuda. É uma desconstrução, principalmente é uma desconstrução de um modelo de felicidade autoimposta, né? Ninguém tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma cartilha, regras, siga os passos, siga aquele filme mágico de Oz, né? Siga o caminho das pedras amarelas até ao sonho encantado. Não existe isso, todo mundo sabe que a construção de uma vida boa é uma construção particular, objetiva, concreta na sua vida, cada um deve redescobrir, mas não custa também a gente dar umas dicas assim, de como as coisas podem ajudar. Para mim, em certo sentido, essas ideias ajudaram, né? Isso não significa que para os outros possam ajudar também. Vamos em frente? Quando vocês cansarem, vocês me falam. Nós precisamos também de relações sociais. A psicologia positiva, quando a gente fala em relações sociais, a gente não está falando assim... Claro que agora, em momentos de pandemia, de Covid-19, as nossas relações intersubjetivas ficaram um pouco restritas, né? Nós não podemos sair num bar, não podemos ir para o cinema, não podemos juntar a família, né? Ficaram bastante restritas, mas as relações intersubjetivas são muito eficientes e eficazes para uma boa sanidade mental. Nós queremos ter uma sanidade mental, nós queremos ter uma saúde mental nesse momento. Mas como, então, assim, mais amigos reais e menos amigos virtuais. Esse talvez seja um ponto assim, que a gente mais bate nas aulas, que nós temos seguidores, seguimos muitas pessoas nas nossas bolhas do Twitter, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, fizemos biquinho, batemos fotos, nos maquiamos e ganhamos likes, e ganhamos pessoas que nos aplaudem. Mas não é esse, na verdade, por quê? Porque muitas vezes nós nos comparamos nas redes sociais. Isso é muito prejudicial. A comparação, mas o fulano, Beltrano é mais belo. Mas o fulano, Beltrano tem melhores viagens, melhor carro, melhores jantas, almoços. Então a gente começa, mas realmente eu não consigo fazer tudo isso que o outro faz. Então, eu me sinto pequeno, me sinto limitado, eu me sinto culpado muitas vezes, e eu estou vivendo bem, eu estou vivendo uma vida tranquila, mas quando tu começas a comparar nas redes sociais, e aí entra os aspectos negativos do meu conceito de infelicidade. Como é que fulano está tão feliz, e eu lá no fundo me sinto, de uma certa maneira, quase que infeliz, um mal-estar, né? Mas não te preocupa. Esse sorriso, essa beleza do outro, da outra, não é tão real assim, não é tão verdadeiro assim. Sabe por quê? Porque somos humanos. Sofremos, somos contingentes, temos perdas, solidões, mágoas, tristezas, angústias. Num certo sentido, cada um deve se arranjar, se compreender e não achar que o outro é um modelo de beleza, modelo de felicidade para mim. Não se compare ao outro. A tua vida, na verdade, é muito valorosa. A tua vida, na verdade, é bastante promissora. Basta você se conhecer, se valorizar e dizer que a tua vida está sendo construída com esforço, com dedicação, contigo mesmo, com a tua família, com os professores, com os estudos, você está agregando valores. Então, aumentar as relações sociais, sim, nesse momento estamos sentindo falta do abraço, sentimos
falta do contato, do sorriso, né? E vai chegar um momento que nós vamos voltar, né? Mas o que a gente está usando muito agora, que é positivo até um pouco ali, mas é limitado porque nós precisamos do afeto, do contato álteros, face a face, para a construção da real essência humana. Perfeito? Então, que todo mundo, LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder, né? Na vida real é mais difícil, né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo é bela, é bonita, é paz e amor, o galã. Mas na vida real, lá no fundo, todo mundo sabe das suas limitações. Perfeito? Olha aí. Vamos em frente? Estamos aí, professor Djalma falando. Gosto muito dessa ideia. Saborear a vida. Sabia que a palavra sabedoria, ela tem a mesma origem da palavra sabor. Quem tem sabedoria é aquela pessoa que faz, num certo sentido, da sua vida um belo de um manjar, um belo de uma refeição, dá sentido, dá sabor à sua existência. Tem um livro também traduzido, depois fizeram um filme, Festa de Babette, que eu indico aqui, esse manjar, esse jantar que faz essa cozinheira que trabalhou muito tempo nas grandes cidades de Londres, né, se eu não me engano, ou Paris, eu acho que foi. Depois ela se recolhe para um vilarejo e ela prepara uma janta saborosa para os seus amigos velhos que moram ali. Então, ter sabedoria é saborear a existência humana. O Rubem Alves, ele tem um livro que ele fala que você tem que aproveitar a feira dos prazeres da vida. Ele chama de feira das fruições. E tem gente que se dedica muito à feira das utilidades, das profissões. Que aí, na verdade, habitam aquelas pessoas que se levam, na verdade, muito a sério, são muito chatos, burocratas. Na universidade, a gente conhece muita gente assim. E não tem... Ou se encontra no corredor. Oi, querida, como é que você está? Você está bem? Vira as costas. Não posso nem ver esse fulano, né? Ou se dedicam assim no aspecto, minha vida se resume no currículo Lattes. Publiquei 2 artigos, quais, não sei qual, A, B ou C, D. Muito bem, parabéns, coloque o teu qualis lá. Esse dia eu vi uma frase no muro da universidade que sintetiza bem assim, a vida não cabe no qualis. Tem gente muito preocupada com o qualis. Ótimo fazer pesquisa, ótimo ser um pesquisador, ótimo ter bolsa, produtividade, parabéns para você, mas a vida não se resume nisso. Tem gente que vai para a universidade sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, não tem um tempo de ficar com a sua esposa, com seu esposo, com seus amigos, com seus filhos, assistir um filme, está produzindo, está pesquisando. Aí termina a sua história, daqui um dia ou 2, e a sua história terminou. Então, a feira das utilidades é a feira dos burocratas, das coisas úteis. Não se ordine a utilidade do inútil. Ele tem um livro muito legal que ele valoriza muito esse aspecto da vida, aquilo que a sociedade considera inútil, uma visão utilitarista, pragmática, instrumental, consumista, busque as coisas inúteis, que ali está o segredo da vida boa. Um copo de vinho, um sorriso, uma música, um pôr do sol, um abraço da mãe, do pai, dos amigos, do filho, coisas simples. Então, está aí o argumento do Rubem Alves. Leiam esse livro que é fantástico. Perfeito? Vamos lá. Que ideia? Gosto muito também. Para a vida boa, em tempo de pandemia, temos que aprender a simplificar a vida. Sêneca, que era um filósofo estoico romano, já dizia assim: pobres são aqueles que muito precisam, têm muitas necessidades. Eu necessito de uma casa nova. Eu necessito de um sofá novo. Eu necessito de um romance novo. Eu necessito de uma viagem. Bom,
Tem gente que está sempre necessitando, sempre querendo algo para preencher o vazio. Então, os pobres são aqueles que muito precisam, os ricos são aqueles que se bastam a si mesmos. Então, a pessoa rica é aquela que se valoriza aquilo que ela tem como existência humana. E o Pepe Mujica, ele é um grande pensador, ex-presidente do Uruguai, ele fala assim, eu não sou pobre, eu sou uma pessoa consciente, leve de todos os equipamentos, vivo com o que é justo, com que as coisas para que as coisas não me roubem aquilo que é essencial em mim, que é a minha liberdade. Ele vive, na verdade, um dos ex-presidentes mais pobres do mundo. Tem uma chácara de 4 hectares, um Fuca 76, uma cadela que morreu há pouco tempo atrás, que tinha 18 anos. Ele planta, né, hortifruti grangeiros, e uma pessoa completamente sábia. Então, nós somos campeões de dificultar a nossa existência, complicar a nossa existência, uma carga muito forte nas nossas costas. Levai sempre, dizia um pensador antigo, no seu barco, na sua travessia do mar, algo que, se o barquinho que você está andando viesse a naufragar, que você tivesse a possibilidade de atravessar o rio a nado. Só que tem gente que enche tanto o barquinho de quinquilharias da sua existência, que se o barco afunda, ele afunda junto na correnteza dos mares da vida. Simplificar a vida. Viver o momento presente. Que ideia bonita dos estoicos, né? Tem gente que, olha, vive o passado e não sai do passado. Se foi ruim o passado, ele vai se lamuriar a vida toda. Se for bom o passado, ele quer voltar no passado. Mas o passado não tem mais existência. Ele só existe porque você existe aqui e agora, que você lembra de algo que passou. E tem outros que sofrem por antecipação com o futuro. E agora estou aqui nessa live, mas devia estar jantando, devia estar lá lavando a louça, devia estar fazendo aquele resumo, devia estar assistindo o Jornal Nacional, devia estar... Calma, cara, calma, minha senhora, meu senhor. Viva aqui agora. Eu estou aqui numa live, eu estou falando com vocês, eu estou a 110% aqui. A minha mente está aqui. Tem gente que sofre aquilo que os psicanalistas falam de síndrome de pensamento acelerado. Estão sempre fora da realidade, ou no passado, ou no futuro, e esquece de viver esse momento que eu estou vivendo, que eu estou respirando. Agora, aqui, se eu estou jantando, jante, se eu estou estudando, estude, se eu estou dormindo, durma, se eu estou no lazer, eu estou no lazer, se eu estou jogando, jogue, se eu estou amando, ame, se eu estou vivendo, viva, mas não, tem sempre trocando. Eu não devia estar lá. E quando tiramos um tempinho para a gente, estamos com aquele pensamento culposo. Eu deveria estar fazendo isso. Então, viver, aprendi muito desses caras aqui. Estamos chegando já no final, prestar atenção nas pequenas coisas. Temos aqui José Saramago, um livro fantástico, Ensaio sobre a Cegueira. A primeira frase, antes de começar o livro, que ele fala assim, se podes olhar, ver, se podes ver, repara. Essa é a nossa dimensão que nós temos hoje. A preocupação nossa é que nós não paramos para ver o detalhe da nossa existência, para ver as pequenas coisas da nossa existência. Como eu coloquei aí, nós vivemos uma vida no automático, colocamos sempre assim, acordamos de manhã, caímos na rotina. Rotina, na palavra francesa, significa aqueles que seguem sempre a mesma rota, mesmo caminho, mesmo estado. Acorda, café, trabalho, almoço, janta, e passa uma vida toda fazendo a mesma coisa e não sai da sua rotina. Prestar atenção nas pequenas coisas é prestar atenção naquilo que é essencial à vida do ser humano. Facundo Cabral, que eu já vou falar, ele diz que o problema o Facundo Cabral é um escritor, poeta, musicista argentino, falecido. Ele diz que o problema da nossa existência não é
o estresse, o cansaço. O problema da nossa sociedade contemporânea é a distração. Estamos distraídos para aquilo que é essencial para a nossa existência. Que legal isso, né? Buscar sempre o silêncio, nós precisamos meditar, nós precisamos esse momento que a gente se encontra com a gente mesmo, fugir um pouco do burburinho das redes sociais, da multidão, do fórum da vida, das discussões das redes sociais. O Twitter, olha, vou te contar, se você entrar 10 vezes no dia, você tem 10 vezes de algo para te preocupar com a política, com a arte, com a cultura, com a sociedade. Nós precisamos ter uma vida contemplativa. Nós temos que contemplar aquilo que é essencial para nós. Perfeito? Vamos lá, terminando. Não se distrair. Já coloquei aqui a ideia do Facundo Cabral. Distraído em relação àquilo que nos preenche, né? Aquilo que nos rodeia, a natureza, os peixes, o gramado, as estrelas, o vento que bate na minha face, a amizade, o sorriso, as piadas que nós contamos e damos risada. E não é ruim viver só. Claro que não. Nós precisamos de momentos de solidão exatamente para a gente se fortalecer, né? Fundamental para viver. Perfeito? Olha que linda essa mensagem do Facundo. E Ronnie Bear, Bronnie Ware, uma enfermeira que captou, é o penúltimo slide, ela captou os últimos desejos das pessoas que estavam para partir, falecer. O último desejo. 5 maiores arrependimentos. O livro dela é Antes de Partir, Bronnie Ware. 5 pedidos de arrependimentos de pacientes. Olha o que a pessoa escreveu. Vamos ver aqui. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel, não aos outros, mas fiel a mim mesmo, né? Muitas vezes a gente esquece de ser fiel àquilo que a gente gosta, né? Dos nossos amores, dos nossos gostos, das nossas músicas. É importante a gente pensar um pouquinho na gente, isso não é egoísmo, né? Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Tem gente que, olha, manhã, tarde, noite, trabalhando, né? Calma, trabalhar faz bem, né? Mas tudo que é demais, às vezes, atrapalha. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Fale para as pessoas que você ama as pessoas, ama a vida, expresse aquilo, não guarde para você nem sentimentos bons, nem sentimentos, muito menos sentimentos ruins, mágoas, tristezas, sofrimentos, ressentimentos. Te liberte tua alma para a vida. Gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, que coisa linda, né? Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz, mais feliz. Que lindo. Último slide. Será que foi muito rápido? Já passou bastante o tempo, passou bastante rápido, né? Aqui, gosto muito desse aqui. Não esperar pelo... Epiteto, na verdade, é aquela frase que a gente coloca lá no túmulo. Tem gente que passa a vida esperando a morte. Aqui já fulano de tal, Djalma Cremonese, viveu uma vida, Não, nós temos... Tem uma música dos Titãs, não, devia ter amado mais, devia ter visto o pôr do sol, devia ter chorado menos, devia ter trabalhado menos, devia... Por quê? Depois, agora, se dê conta, no aqui e agora. Eu já escolhi a minha, viu, Júlio? Eu já escolhi a minha frase aqui, botei aqui já, professor Djalma, um gordinho feliz que comeu o que quis. Uma boa, né? Gostei. Eu tinha uma tia solteirona que tentou ser freira, não deu certo. Tentou casar, também não deu certo. Ela botou no seu epitáfio, devolvida sem uso. Fazer o quê, né? Se ninguém comeu, a terra comeu. Meus queridos, como é bom falar no silêncio, assim, ninguém...
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Se inscreve no nosso canal. Quero ver, Júlio, quantas pessoas vão nos prestigiar. Não vi nenhuma, agora estava vendo no meu canal aqui, nenhum inscrito. Vamos ver se a gente consegue faltar aí alguns inscritos no nosso canal para nos prestigiar. Valeu, meu querido! Muito obrigado, professor Djalma. Seguramente Goiás vai lhe apoiar. Obrigado pelas palavras inspiradoras aí. Seguramente muitas lições, muitas reflexões vai nos trazer, né? Para o senhor que foi um grande meio-campista jogando ao meu lado, tem algumas considerações aqui. Abandonou o futebol, né? Sim, os joelhos não permitem mais. O mundo perdeu um talento. Bem lento mesmo. A Edilene aqui, a nossa colega servidora, ela fez um comentário interessante aqui, né? Destacando que bom esse espaço para uma fala tão relevante que é a vida. Todos somos protagonistas da nossa vida e o papel do outro não nos faz sentir realizados, mas sim frustrados. A professora Lia Manaka, também, nossa colega professora do curso de Engenharia de Produção, ela faz uma pergunta: como fica a questão das relações em termos de questão da relação em termos de relações sociais em tempos de pandemia? Acha que esse momento atrapalhou ou ajudou as pessoas? Tem pessoas que dizem que puderam ter mais tempo para falar com a família, amigos e outros devido à pandemia. Por outro lado, aumentou muito o número de pessoas abaladas psicologicamente pela questão do isolamento. O que faz a diferença na sua opinião? Eu vou passar todos, depois tu vai te dar um descanso aí. O Davi faz umas perguntas. Como lidar com a insegurança quanto ao futuro, professor? Crise política, econômica, recursos sendo esgotados, pessoas cada vez mais ambiciosas. Não parece um futuro muito animador para a maioria dos jovens e adultos. A Edilene também novamente comentou: que bom esse espaço, mas isso aqui já vi, né? Acho que está repetido aqui. Então, assim, alguns comentários aí que o pessoal fez, tu pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Já temos algum tempinho, exatamente. Eu, particularmente, entendo que voltando um pouquinho, a felicidade que a gente tenta estudar e compreender, um pouco repetindo aquilo que eu falei, ela não é uma regra a ser seguida por todos, não há um modelo, não há um gabarito, não há uma regra efetiva, cada um deve se achar. O filósofo Aristóteles, ele diz que, muitas vezes assim, a gente pensa, a felicidade é confundida com momentos de prazer, assim, de alegria momentânea. Não. A felicidade, diz Aristóteles, na Ética Nicômaco, ela é construída objetivamente durante a tua existência. Ele fala que uma andorinha sozinha não faz verão. Assim mesmo, momentos de alegrias não podem ser considerados inexoravelmente uma vida feliz. Uma vida feliz, já dizia o Solon, que era um legislador grego, dizia assim: você pode chegar apenas no final da tua existência para ver se a tua vida foi plena e foi realizada, porque ainda antes da morte, você pode ainda ter um problema de perda, de doença. Então, a construção de uma vida, ela é de uma vida objetiva. Você vai chegar no final da tua existência e você vai olhar para trás e, a minha vida foi construída objetivamente, concretamente, uma vida plena e realizada e feliz. Agora eu estou alegre, dou uma risada, depois já estou triste de novo. Não é por aí, não podemos confundir. Segunda ideia, a felicidade é construída na coletividade. Não há construção de felicidade de uma forma individual. Ou nós somos felizes como sociedade, como seres humanos, ou nós somos totalmente infelizes. De que me adianta eu morar numa casa plena, 3 andares, no condomínio fechado, se no outro lado da minha rua há a miséria, a fome, a necessidade? Na questão intersubjetiva de Levinas, a gente aprende que a gente não é um ser individual, a gente é um ser coletivo. A nossa essência é uma só. Então, o que eu prego? Eu compreendo, na verdade, que todos nós temos que ter dignidade humana.
A dignidade humana passa por uma sociedade sem desigualdades. A dignidade humana passa por ter uma moradia digna. A dignidade humana passa por ter uma alimentação, passa por ter uma educação, passa a ter por uma vida segura. Então, a dignidade humana não é nenhum tipo de riqueza. Talvez seja, Júlio, uma das grandes utopias nossas, né, de nós construir uma vida melhor, eu como professor, você, ou aqueles que nos escutam, né, de torcer, de escrever, de denunciar as injustiças, porque nós queremos vida, e uma vida plena, e uma vida em abundância. Isso é uma prerrogativa até cristã, né, que a gente pode assimilar. Então, não existe vida boa se não existir coletividade. Terceira ideia. Muitos dizem que depois da pandemia vamos nos tornar seres melhores. Tenho minhas dúvidas, meu querido Júlio e meus queridos ouvintes. Tenho minhas dúvidas que seremos melhores. Me parece que aquelas pessoas que têm uma propensão, uma sensibilidade de um respeito ético à alteridade do outro, vai ser melhor. Mas aquela pessoa que entra na pandemia, que vê o outro como inimigo, com preconceito, desconstruindo a imagem do outro, vai sair pior como ser humano. Então, eu acredito que o ser humano aprende, mas se não aprende no zelo, no amor, aprende na dor. Mas, mesmo assim, há uma resistência muito grande das pessoas em compreender, em ser mais solidários e melhores. Tenho minhas dúvidas. Não é que eu seja pessimista em relação ao ser humano. Também não sou muito otimista em dar uma de poliana, né, Júlio? Ver tudo de cor. Ai, que legal, o mundo, que otimista. Mas eu tenho que ser entre o pessimista e o realista. O pessimista é muito chato, né? O realista é talvez muito sonhador, o otimista, mas talvez sendo mais realista, vendo a sociedade naquilo que é real, a gente pode ter uma visão bem mais lúcida, né, da sociedade. Deixa eu aproveitar tentar fazer um exemplo mais pragmático, aproveitando uma questão que a Edilene coloca, né, e a importância que tu falavas do autoconhecimento. Tu tem alguma prescrição, vou chamar assim, para que a gente busque se conhecer melhor, e a própria professora ali também fala das relações sociais, que nesse contexto, algumas pessoas, vamos dizer assim, existe um paradoxo, algumas pessoas se viram mais felizes, vou chamar assim, pela proximidade com a família, e outras tiveram abalos psíquicos. O que faz a diferença, na tua opinião, né, se tem alguma questão a acrescentar nesse sentido? Porque aquelas pessoas que estão mais assim propensas, esse foi uma grande oportunidade. Eu particularmente falei que para mim foi muito benéfico ter dado essa parada. Primeiro, porque a gente teve tempo para estar com as pessoas que a gente mais gostaria de estar. Eu particularmente tenho uma filha pré-adolescente, né? Eu comecei um pouco tarde, ela tem 14 anos. Então, foi uma oportunidade a mais de eu estar mais com minha esposa e com a minha filha. Inclusive, a minha filha teve a oportunidade, assim, de aprender. Eu toco violão, o Júlio sabe que eu fui um cara que passei por diversos grupos musicais, que todos eles me demitiram porque o meu desempenho não era tão bom. Mas eu gosto particularmente de tocar violão. E ela aprendeu a tocar violão, então foi uma questão assim que eu junto com ela, cantando, ensinando, foi uma coisa boa. As nossas aulas na universidade, elas foram online à noite, então a gente gravava vídeos, as nossas aulas foram todas gravadas, está aqui inclusive no nosso canal no YouTube, muitas aulas que a gente gravou. Então, particularmente para mim, a pandemia, tirando o aspecto trágico, que é socialmente analisando a morte de mais de 115 mil pessoas na nossa realidade brasileira, no mundo, que é, por sinal, trágico, né, porque tivemos perdas.
Por outro lado, houve um aprendizado muito grande de autoconhecimento, de leituras, de música, de uma autorreflexão, de dormir talvez um pouquinho melhor, de me alimentar um pouquinho melhor, de talvez ter um tempinho de dar uma volta, de dar uma caminhada na quadra, uma corrida, né? De uma forma individual, né? Sempre com as prerrogativas do cuidado, do contato para o outro. Mas aquela pessoa que tem dificuldade de parar, de ter um momento seu, de olhar mais para dentro de si mesma, eu acho que ela teve grandes dificuldades porque o ritmo frenético que as pessoas estavam andando, que o mundo estava andando, me parece que a própria natureza se encarregou em fazer que uma parte do planeta, que somos nós, seres humanos, diminuísse o nosso ritmo, né? Então, está em nós aprender, tirar um aprendizado disso, com gestos solidários, quem sabe, de fazer uma compra para uma vizinha, um vizinho, né, cuidar, quem sabe, estar mais próximo daquelas pessoas que a gente ama, talvez foi um aprendizado que particularmente eu adquiri. E outras pessoas talvez tiveram maior dificuldade de convivência com os filhos, tanto é que os índices dizem que as brigas aumentaram, que a violência doméstica aumentou nesse período, porque as pessoas convivem mais umas com as outras. Então, está em nós em aceitar, de trazer essa realidade e fazer dela uma vida melhor para a gente. Eu até me arrisco aqui, Djalma, aproveitando a questão que a Edilene coloca, talvez também esses momentos assim, mais, vou chamar assim, caseiros, de isolamento, né, nos permite, assim, um diálogo conosco mesmo, algumas reflexões conosco mesmo, permite nos dar um tempo para nós mesmos, e isso talvez nos permita umas descobertas, sobretudo no sentido do nosso autoconhecimento, né? Estou fazendo uma reflexão aqui, uma ilação que talvez proceda, mas, enfim, só para complementar a tua fala, mas eu queria colocar uma questão aqui, que eu não sei se foi o Davi que colocou, mas uma questão para te trabalhar também. Há uma pergunta, assim, de como nós podemos lidar com alunos, e aí uma pergunta voltada para os alunos, numa sociedade de jovens, assim, que tem, enfim, questões emocionais e psicológicas patológicas, vou chamar assim, né? Não, é pergunta de professor, desculpa. Sendo que nós, docentes, não recebemos formação para lidar com essas situações. Pergunta de professor. Agora, qual a sua sugestão para apoiar esse tipo de aluno que vive, muitas vezes, esses dramas emocionais? Minha colega, que são alunos, professores, nós temos na verdade, assim, uma contribuição muito interessante a dar aos nossos alunos. Talvez favoreça um pouquinho a minha formação, que é um pouco nas áreas das ciências humanas e ciências sociais, a gente tem uma maior proximidade com teorias, com ideias, com que façam que... Essa, na verdade, é a minha preocupação, querida colega, ou querido colega. Tentar a formação humana, passar nas minhas aulas, construindo aquele conceito que eu falei na minha palestra, o conceito abrangente de formação humana que os gregos tinham, que é a formação da paideia. A paideia é construir, não apenas racionalmente, informações, passar informações técnicas aos nossos alunos, é importante as informações técnicas da área do direito, na área da administração, na área da medicina, na área das engenharias, fantástico, tem coisas que têm que ser passadas, e o conhecimento provém da informação, mas não deixar também de ter essa percepção que os nossos alunos estão ali, são seres também de carne e osso, eles sofrem, eles têm sentimentos. Eu vejo muitos professores, meus colegas, assim, principalmente nas áreas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, fazendo cobranças mirabolantes, assim, aos alunos, 10, 15 textos em inglês, em francês, cobrando no mestrado, na qualificação. Esses nossos alunos estão prestes a morrer.
O mestrado pode ser também um estudo sereno, tranquilo, uma certa tranquilidade. O doutorado também a gente pode estudar, pode pesquisar, pode se envolver com a pesquisa, mas dentro de uma certa normalidade, uma certa equilíbrio entre a vida. Aliás, nós não somos apenas racional, nós somos racional cognitivo, a gente é emocional, a gente é social, a gente é lúdico, a gente é tudo ao mesmo tempo. Então, que a nossa vida profissional, acadêmica, não nos roube a alegria de viver. Não nos roube a outra parte que nós temos, que é em casa, que é com a minha família, que é com os meus amigos. Então, ter essa percepção que esse ser que está na minha frente, na sala de aula, ou agora do outro lado das redes sociais, ou do Moodle que a gente utiliza, ou das outras plataformas, existe um ser humano. Existe um ser humano que está também se construindo como ser humano. Ele precisa de equilíbrio, ele precisa ter essa saúde emocional, saúde psíquica, que todos nós precisamos viver, respirar, conviver, ter saúde, mente sana, corpo sano, tudo. O ser humano é integral. Então, não perder em nós, querido colega, não perder em nós a sensibilidade, a amabilidade, do senso ético, de se colocar também no lugar do outro, porque nós estamos, na verdade, nós só estamos um pouquinho mais na frente, em anos, em experiência, em estudo daqueles que estão aprendendo algo. Aprender a administração, aprender a geociência, aprender a medicina, aprender a estatística, mas, antes de tudo, aprender a ser humano. É isso que nos meus 30 anos quase de magistério superior, eu acredito muito na formação integral do verdadeiro ser humano, que ele possa ser feliz, ter uma vida boa, ter uma qualidade de vida nesses 3 dias da nossa existência humana, porque depois é silêncio, depois é o nada. Então, nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos juntos e nos curtir, nos alegrar com, pelo menos, estando ouvindo, convivendo, nos alegrando, cantando, chorando, nos momentos tristes, nos momentos alegres também. Estamos aguardando aqui mais questões. Acho que, estou vendo aqui, não apareceram mais por hora. Uhum. Mas seguramente temos um conjunto aí de mensagens para nos refletirmos aí nos próximos dias, nos próximos tempos. As tuas mensagens são inspiradoras, Djalma. Julinho, só para dizer que o nosso livro... A tua disciplina, eu sei que tua disciplina fez sucesso, foi parar na mídia, inclusive, né? Exato. E assim, demonstração inequívoca do excelente trabalho que tu vem desenvolvendo. Perfeito. Mas estamos aí com já mais de hora, né? 90 minutos. Tem uma última pergunta aqui, depois nós vamos encerrar, então. Não sei de que veio, mas se tu acredita que uma ética é também mais feliz, não digo bem-sucedida, mas sim feliz. Encerramos com essa pergunta e depois eu faço o encerramento. Perfeito, a questão da ética, num certo sentido, tudo... Professora Alessandra Marcondes, professora nossa da engenharia de produção, ela é bióloga, né? Alessandra? É bióloga e é nossa colega da engenharia de produção. Alessandra? Isso. Alessandra, querida, tu colocas muito bem esse conceito de uma sociedade ética. E eu volto novamente pela etimologia, voltando sempre... eu sou um leitor, assim, costumaz da filosofia clássica, antiga, porque esses filósofos antigos, assim, eles não tinham essa separação entre a racionalidade filosófica da sua própria existência. Eles se aproximavam muito, assim, de uma vida coerente, de pensar e viver filosoficamente. Por isso que nós, contemporâneos, modernos,
talvez sejamos mais estudiosos da filosofia, ou leitores da filosofia, ou professores de filosofia, mas não filósofos propriamente dito. Por isso que eu gosto de voltar aos gregos. E os gregos criaram, inclusive, essa palavra ética. A palavra ética, para os gregos, vem de ethos, vem de oikos, de casa, de valores, de hábitos, de costumes que a sociedade humana cria para viver e viver bem. Então, são hábitos, costumes que vão variando, que vão modificando em diferentes culturas, em diferentes épocas. O que era um tempo atrás não é mais, vamos aprimorando nossa convivência, mas eu posso resumir o conceito ética, e que talvez todas as religiões que existem no mundo, porque o homem é um ser religioso por natureza, está pautada na seguinte ética: não fazer ao outro aquilo que tu não queres que o outro te faça. É um princípio básico, universal, que todas as religiões valorizam eticamente. Em outras palavras, nós podemos dizer assim: viver eticamente é o cuidado com o outro, é o cuidado com a natureza, é o cuidado com o planeta, é o cuidado com os peixes, com os mares, com o ar, com o planeta que a gente vive. Viver eticamente numa sociedade é sempre se colocar no lugar do outro, né? Não fazer aquilo que tu não gostaria que o outro te fizesse. Em outras palavras, a ética está ligada à empatia, né? Respeitar o outro do jeito que o outro é, nas suas diferenças. É difícil isso, é diferente. É difícil colocar-se no lugar do outro, que pensa diferente de mim, que tem uma posição ideológica diferente de mim, uma orientação sexual diferente da minha, hábitos, costumes diferentes. É um esforço, mas isso que nos garante uma vida social, uma vida em conjunto. Esse é o desafio da nossa sociabilidade. E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma negação do aspecto da alteridade do outro, uma negação do outro, uma negação com o diferente, com as pessoas mais idosas, mais velhas, estacionando. E tem vários, assim, exemplos de negação, até não furar uma fila, um certo sentido, prejudicar o outro. Estacionar em um lugar privado para idosos, para deficientes, é uma negação da alteridade do rosto do outro. Comprar produtos piratas de uma certa forma, prejudicar o sistema de impostos de um município, de um estado, de um país. Então, tudo que afete negativamente a vida do outro é uma desconstrução ética. Tudo aquilo que afeta direta ou indiretamente a benevolência, o bem-estar e a construção da vida no outro é uma questão ética, é uma questão de valor que deve ser valorizada. Então, a ética é o princípio básico da nossa existência humana. Em todas as nossas relações, nós somos seres éticos por natureza. E por nós não termos valores éticos, que a sociedade hoje está do jeito que está hoje, desconstruída, vendo o outro como uma ameaça. Então, certamente, uma nação se constrói através de uma política, através de um Estado, através de valores que permeiam a nossa relação humana. Então, é mais ou menos isso. Obrigado às pessoas que se inscreveram no nosso canal aí, ó. Se inscreveram no nosso canal, nos prestigiaram. 6 pessoas. Aumentou, Júlio? Gostei. Tá bom demais. Goiás é isso aí. Goiás é isso aí. Quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Frase típica da região aqui. Mas, Djalma, muitíssimo obrigado pela brilhante palestra, pelas palavras inspiradoras. Eu te prometo que final do ano, se a questão sanitária permitir, eu vou para o Sul, prometo te pagar um churrasco aí, pagamento da palestra. Mas que barbaridade. Mas, enfim, agradeço muitíssimo mesmo, né? Eu aproveito para convidar todos novamente, né, para a continuidade das nossas lives.
amanhã nós teremos uma fala da professora Pilar de Oliveira sobre tectônica de placas, palestra mais específica técnica do curso de Geologia. Quarta-feira, com a jornalista da Globo News, Danusa Matiasi, falando sobre o novo normal, o pós-normal, o que já mudou para ficar. E na quinta-feira, impactos da ansiedade na produtividade acadêmica, frente à pandemia, com a psicóloga Andressa Andrioli. Então, temos esse portfólio de falas, de palestras, todos convidadíssimos a participar. Inclusive, nós estamos aqui, depois nós vamos divulgar aos alunos que participarem, talvez vamos conseguir disponibilizar certificados de participação. Estamos ajustando aí para tentar viabilizar isso. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam, que nos assistiram. Djalma, um grande abraço aí, fique bem. E até amanhã, na nossa palestra de amanhã. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Júlio. Um abraço. Até mais.